Essa noite, eu tive o mais estranho e perturbador pesadelo de toda a minha vida. No começo, parecia apenas mais um sonho inofensivo. Era manhã. Eu estava me levantando da cama para começar o dia. Poderia até pensar que estava acordado, pois tudo ocorria como qualquer outra manhã em minha vida. Depois disso, na verdade, o sonho continuou imitando a minha rotina com uma verossimilhança assombrosa. Todos os detalhes estavam presentes. Meu café não muito bom, a mesma torrada que como todo dia, o mesmo tempo desperdiçado vendo vídeos no YouTube que mais tarde me faz chegar atrasado ao trabalho. E por falar em trabalho, isso também estava em meu sonho. Eu saindo de casa atrasado, chegando até lá, encontrando meus colegas com um senso de humor duvidoso e meu chefe sem senso de humor algum. Como se já não fossem detalhes demais para um só sonho, eu ainda experienciei cada hora enfadonha de trabalho se arrastar tão lentamente quanto teria sido se eu estivesse acordado e efetivamente trabalhando. A curta pausa para o almoço, a ida no restaurante próximo ao meu trabalho, meu prato cheio de uma comida que primeiro mata o meu ânimo para só depois matar minha fome, o preguiçoso turno da tarde e enfim a volta para casa. Cada detalhe vívido e sinceramente indistinguível de um dia ordinário no mundo real. Depois de chegar em casa, ainda passei um bom tempo mexendo em minhas redes sociais. Talvez aqui eu pudesse diferenciar sonho de realidade, pois não me lembro muito bem do que vi durante esse tempo que passei no celular. O problema é que, na verdade, eu nunca me lembro muito bem das tantas coisas que vejo na internet e que me tomam tanto tempo. Enfim, a fome bateu e eu pedi um lanche de um lugar que sempre peço. A refeição chegou, eu a comi em frente à televisão, fiquei ali assistindo banalidades e assim meu dia foi caminhando até o fim. Até aqui você pode pensar que não passou de um sonho entediante, monótono e cansativo. Eu não poderia concordar mais, pois imagine só desperdiçar esse momento de descanso para reviver em detalhes sua rotina maçante. Mas então as coisas começaram a sair do normal, e eu enfim poderia ter começado a desconfiar que aquilo não era real. Enquanto eu ainda estava lá, sentado e com o olhar vidrado na TV, dei-me conta de um ruído que começou bem baixo, mas foi aumentando rapidamente. Era como um som de rádio mal sintonizado, ficando cada vez mais alto e difícil de suportar. Eu desliguei a televisão e comecei a procurar pela origem daquele barulho. Tirei a TV da tomada para me certificar de que o barulho não vinha dela, mas o ruído continuava a se erguer mesmo assim. Revirei a sala toda à procura do que pudesse estar causando aquilo, mas sem resultado algum. Então, subitamente, tive a impressão de que o som vinha na direção do meu relógio de parede. Olhei para o dispositivo que marcava 1 minuto para meia-noite. A cada passo do ponteiro, o som continuava a se erguer. Eu comecei a prestar atenção no ponteiro dos segundos, pois ele parecia se comportar de forma estranha. A cada segundo que avançava, ele parecia se mexer e sacudir com mais intensidade e violência. Reparei nesse instante que aquele som misterioso, na verdade, não estava apenas aumentando de volume, mas de certa forma pulsando em sincronia com o ponteiro do relógio. Faltando 30 segundos para meia-noite, o relógio estremecia tão fortemente com os movimentos do ponteiro que parecia fazer a parede inteira tremer. Com 15 segundos restantes, eu podia sentir sobre os meus pés o tremor ritmado pelo relógio. Instintivamente, agachei-me quando coisas em cima da mesa e dos armários começaram a cair. Tudo isso enquanto tentava proteger com as mãos meus ouvidos daquele barulho já ensurdecedor. Minha casa tremendo como num terremoto, objetos caindo e se espatifando no chão e eu no meio de todo aquele caos, acuado, sem entender o que estava acontecendo. Apesar de balançar com violência,
O relógio insistia em se manter pendurado, me encarando enquanto o ponteiro dos segundos continuava a avançar para se encontrar com os outros 2 ponteiros. Deu meia-noite. O barulho cessou subitamente. Os tremores pararam junto com ele. Eu me encontrava imóvel junto ao chão de minha sala de estar, a cabeça entre as pernas. Aos poucos, me reergui enquanto olhava para os lados, tentando medir os estragos daquele fenômeno bizarro. O relógio ainda na parede, mas dessa vez não se movimentava de forma alguma. Todos os ponteiros estavam parados e apontados para o número 12 no topo do aparelho. Antes que eu pudesse sequer tentar interpretar toda aquela situação, a maçaneta da porta de entrada girou. Naquele instante, tudo o que se podia ouvir era o som da porta rangendo, enquanto se abria lentamente e revelava uma figura alta, magra e sombria atrás de si. Ele avançou com alguns passos firmes para onde a luz da sala me permitia vê-lo melhor. Era um homem de semblante sério, cabelos alinhados e barba bem aparada. Vestia um belo terno preto que criava um contraste tenebroso com a camisa cor vermelho vivo por baixo de seu paletó. Olhando aquela figura tão imponente, eu me senti profundamente intimidado. Ele estava invadindo a minha casa, mas ao invés de querer expulsá-lo, eu queria, inexplicavelmente, pedir desculpas por não ter arrumado melhor o lugar para recebê-lo. Eu estava com medo de desagradá-lo. Mantendo as mãos unidas atrás de si, o estranho invasor correu o olhar pela minha sala de estar, parecendo inspecionar cada canto, até que enfim fixou seus olhos em mim. Eu não conseguia mover um músculo, nenhuma reação sequer. Tudo o que pude fazer foi esperar até que ele me lançasse a sua primeira pergunta. Não vai me convidar a me sentar, Lucas? Sua voz era grave, firme, retumbante e de um timbre diferenciado. Soava de uma forma muito peculiar que não sei explicar bem. Não duvidaria se me falassem que não era uma voz humana. Talvez a de um anjo, ou quem sabe, a de um demônio. Ainda vacilei por alguns instantes antes de enfim conseguir responder alguma coisa àquele que, de alguma forma, conhecia meu nome. Queira sentar-se, por gentileza, balbuciei. Não sei porquê, mas as palavras saíram de minha boca num tom muito mais formal do que costumo utilizar. Eu não tinha pleno controle sobre elas. Depois de receber o meu convite, o estranho avançou com passos firmes, apesar de lentos. Passou bem ao meu lado e parou por uma fração de segundo. Ali, eu podia vê-lo apenas com o canto do olho. Mesmo se tivesse ficado mais tempo naquele ponto, eu não teria tido coragem de virar meu rosto para encará-lo tão perto de mim. Ele então prosseguiu mais um pouco, desabotoou o paletó e sentou-se no sofá. Virei-me aos poucos para não perdê-lo de vista. Vi-o recostar-se, esticar o braço direito acompanhando a parte de cima do sofá e cruzar as pernas. Parecia sentir-se em casa. Eu, no entanto, não estava tão confortável assim. Mal conseguia respirar. Não sei se por ainda estar um pouco paralisado de terror ou por não ter pedido permissão ao estranho. O homem virou seu rosto em minha direção, fixou seus olhos nos meus e esboçou um sorriso sutil em seu semblante. O olhar daqueles olhos de tom castanho avermelhado era profundo e hipnotizante e parecia ser capaz de ler cada um de meus pensamentos, se quisesse. Mais uma vez quebrando o silêncio da casa, o estranho tornou a preencher a sala com sua voz. Sente-se, Lucas. Permita-se relaxar um pouco. Meu corpo estava tenso, mas consegui fazer com que ele desdobrasse para poder agir conforme o invasor me dizia. Sentei-me na outra ponta do sofá, mas não consegui me dispor de forma tão confortável quanto meu visitante inesperado. Ele mantinha os olhos fixos em mim, e eu, no entanto, não consegui manter o contato visual por muitos segundos mais. Desviei para encarar o chão à minha frente. Diga-me, Lucas, ele tornou a falar. Como foi o seu dia? Meu dia? Repeti, com a voz trêmula. Exatamente. Quero que me conte como foi o seu dia. Eu não entendia a razão daquela pergunta.
muito menos o anseio em meu peito de respondê-la o mais rápido que pudesse. Acredito que tenha sido um dia agradável. Obrigado por perguntar, respondi o mais cordialmente que consegui. Ao terminar minha fala, virei a cabeça e sorri de forma nada natural ao estranho. Devia prestar-lhe respeito por estar se preocupando comigo. Essa era a maior certeza que se passava em minha mente naquele instante. Horas, tem certeza disso? Realmente gostou de seu dia? Insistiam em sua pergunta. Agora, algo em sua voz fazia parecer que ele estava se divertindo. Sim, foi um bom dia, disse, ainda com a voz fraca. Não há muito do que reclamar. Excelente! Ele bradou enquanto erguia as mãos e abria um largo sorriso no rosto, expondo seus dentes branquíssimos como jamais vira antes. Eu não sei qual feição daquela figura me causava mais temor, o semblante sério ou o sorridente. Imagino então que a notícia que lhe darei a seguir será uma ótima notícia. Notícia? Deixei escapar em meio à minha confusão diante daquilo que ele me dizia. Sim, exatamente. É justamente para isso que vim até aqui, disse, fazendo uma pausa para se pôr de pé, bem à minha frente. Meus olhos subiram de seus sapatos bem lustrados, até mais uma vez encontrar com aquele olhar penetrante. Ele continuava com um sorriso perturbador. Tenho a felicidade de lhe comunicar que a partir de agora, seus dias nunca mais serão os mesmos, disse, abaixando o volume e a velocidade de sua fala. Na verdade, agora chegava a estar praticamente sussurrando, inclinando o corpo um pouco em minha direção para garantir que eu o ouvia bem. Os seus dias, a partir de hoje, serão todos exatamente iguais, em cada mínimo detalhe, ao dia que você acabou de viver. Terminando seu anúncio, ele escancarou um sorriso largo ainda mais macabro que os anteriores. Abriu os braços comemorativamente, como se acabasse de entregar um prêmio a mim. Eu, por minha vez, continuava estático, praticamente congelado, enquanto me esforçava para assimilar o significado do que ele dizia. Horas, por que você não está comemorando, Lucas? Falou, retomando o tom de voz mais alto. Pensei que adoraria uma notícia como essa. A garantia de que todos os dias de sua vida serão exatamente iguais a um dia que você acabou de me confirmar ter sido um bom dia. Todos? Iguais a hoje? Perguntei baixinho, tentando entender. Sim, exatamente iguais. Tudo que você fez desde que se levantou até o momento antes da minha chegada, tudo isso vai se repetir exatamente da mesma forma. Quanto mais ele repetia sua explicação, mais extasiado parecia ficar, convicto de que estava me dando ouro. Eu, por outro lado, estava cada vez mais apavorado caso aquilo fosse realmente verdade. Viver aquele dia do mesmo jeito, até o fim da minha vida. Certamente deixei transparecer o horror que crescia em meu peito, pois o estranho, olhando para mim, trocou seu olhar entusiasmado por um que eu pensei estar repleto de pena. O que há de errado, meu jovem? Ele questionou com a voz grave. Você parece assustado. Bom, é claro, deve estar processando tudo o que lhe disse. Mas deixe-me tranquilizá-lo, disse, enquanto tornava a se sentar ao meu lado e apoiava sua mão direita em meu ombro. Tentei evitar que a proximidade daquele estranho, agora mais perto de mim do que nunca, me impedisse de prestar atenção em suas palavras, embora aquela mão apoiada em meu ombro tornasse tal tarefa difícil. O toque dela era quente e causava um formigamento estranho na pele, às vezes dando a impressão de que iria atravessá-la. Veja bem, ele prosseguiu, proferindo suas palavras suave e lentamente. O dia que você acabou de viver, ele não lhe trouxe qualquer forma de dor excruciante a qual as pessoas rezam para não terem em suas vidas. Você não chorou a perda de nenhum ente querido, não sofreu com doenças ou com fome. Não precisou lidar com dores físicas nem emocionais. Percebe? Foi um dia realmente tranquilo. E assim sendo, todo o resto de sua vida será igualmente tranquilo, igualmente isento das tantas e cruéis formas de dores que assolam a humanidade. Mas, balbuciei, evitando encarar meu visitante. Não é porque foi um dia ausente de dores que foi um dia bom. Ah, claro, certamente. Mas você me disse que foi um bom dia.
Estaria mudando de opinião? É que, continuei, agora me preocupando mais em expor as minhas preocupações quanto ao meu destino do que com parecer correto e grato ao meu visitante intimidador. Não foi um dia ruim, é verdade, mas não acho que seja um dia que vale a pena ser repetido. Neste momento, ele retirou a mão de meu ombro e eu pude sentir um olhar muito sério me atravessando, mesmo sem virar para encará-lo. Um silêncio constrangedor pairou no ar por segundos demasiadamente longos. De repente, o estranho levantou-se, olhando inexpressivamente para a parede à sua frente. Ajeitou o terno, tornando a abotoar o seu paletó. Arrisquei-me a olhar de canto para aquela figura, que agora transparecia mais seriedade que nunca. Veja bem, Lucas. Ele rompeu o silêncio com sua voz grave, calma e intimidadora. Muitas pessoas dariam graças ao receberem o comunicado que eu lhe dei. Uma oportunidade como esta. Depois de um curto suspiro, ele se virou e saiu a passos lentos em direção à porta. Antes que saísse por ela, tomei coragem e lhe disse: Olha, eu agradeço muito a sua visita e a sua proposta. De verdade, fico muito lisonjeado. Mas receio não poder aceitá-la. É isso. Eu não posso aceitar viver o mesmo dia para sempre. Ele escutou as minhas palavras imóvel, e quando fiz uma pausa, se virou para me encarar. Eu pensei que estaria irritando ele com minha recusa, mas em seu semblante vi o ar de um homem triste, não enraivecido. Senti que precisava me desculpar, me justificar perante minha recusa. Então prossegui, olhando-o nos olhos o máximo que pude. Eu entendo que repetir o dia de hoje seria, como o senhor mesmo disse, a garantia de uma vida tranquila. Mas eu não posso viver todos os outros dias da mesma forma que hoje. Não foi um dia exatamente feliz, entende? O semblante dele parecia ficar mais triste a cada palavra minha. Estaria eu o desapontando? Desesperando, continuei a lhe lançar desculpas para que ele entendesse meu ponto. Eu não fiz nada que eu realmente gosto hoje. Não gosto do meu trabalho, não gosto da minha rotina, não gosto das pessoas com quem convivo. Eu não gosto do jeito que eu tenho levado a minha vida, entende? Ainda não fiz nada que eu gostaria de fazer. Ainda não tirei meus sonhos do papel. Ainda não... Nesse momento, aquela figura enigmática e sombria avançou mais uma vez para dentro do apartamento em minha direção. Olhando-me nos olhos, sem nem mesmo piscar, apoiou cada uma de suas mãos em meus ombros e disse: Eu lamento muito ouvir isso. Mesmo. Mas, Lucas, eu não vim até aqui para lhe fazer uma oferta, e sim um comunicado. Olhei atônito para aqueles olhos que pareciam enxergar minha alma. Senti meu coração disparar e minha respiração acompanhá-lo. O que o senhor quer dizer com comunicado? As palavras saíram atropeladas e num tom muito agudo. Tamanha era minha aflição naquele momento. Quero dizer que você não tem escolha. A notícia que lhe dei é o seu destino, quer você o queira ou não. Não, murmurei, desconsolado. Quando me disse que seu dia tinha sido bom, eu pensei que estaria lhe entregando um presente, uma bênção. Agora que você foi mais transparente, percebo que eu lhe anunciei uma maldição. Ele concluiu em tom fúnebre. Eu sinto muito, Lucas. Mais uma vez, ele ia se virando para tomar a saída. Desesperado por agora mais do que nunca entender tudo o que foi dito desde que o estranho chegara, eu me joguei no chão de joelhos, já quase aos prantos. Não! Berrei, embora parte de mim sentisse que fosse demasiadamente imprudente e desrespeitoso fazê-lo diante de tal presença. Você não pode! Tem que haver alguma coisa! Não é justo! Frente à minha última palavra, ele parou de se distanciar e virou-se para me encarar mais uma vez. Se em algum momento eu realmente conseguira ofendê-lo, certamente foi nesse. Seu rosto se contorcia. Os dentes, se não fossem tão brancos e alinhados, pareceriam os de uma fera prestes a avançar contra sua presa. Naquele instante, um frio terrível percorreu meu corpo todo e eu tremi como nunca antes.
seja de frio ou de medo. A luz da sala se enfraqueceu, piscando, dando a impressão de que aqueles olhos encolerizados a me encarar cintilavam, avermelhados. O rosto do estranho, contorcido de raiva na penumbra, era a coisa mais assustadora que eu já havia visto em toda a minha vida. "Não é justo!" ele trovejou, me fazendo recuar pelo chão da sala, tremendo demais para conseguir me pôr de pé. "Você me diz que não é justo! Levante-se, Lucas!" Ao seu comando, me esforcei para ficar de pé, enquanto hiperventilava, apavorado. Sentia meus olhos querendo se abrir mais do que é possível, enquanto suor gelado escorria pelo meu rosto. O estranho assumiu uma postura com as mãos unidas às suas costas, queixo erguido e peito estufado. Ele se colocou a me rodear com seus passos lentos e agourentos, não mais me olhando diretamente. "O que exatamente você pensa não ser justo, Lucas?" questionou friamente. Vendo que eu não conseguia articular uma resposta, sugeriu: "O fato de você ser impedido de realizar seus sonhos, talvez?" "Sim", gaguejei. "Pois bem, então me responda. Quando foi a última vez que você fez algo em prol dos seus sonhos, Lucas?" Naquele instante, uma fisgada de um sentimento incômodo lampejou junto ao medo que acelerava meu coração. Antes que eu pudesse esboçar uma resposta, ele disse: "Acredito que a resposta seja há muitos anos. Será que estou correto? Responda!" "Sim, está correto", respondi, temeroso, mas honestamente. "E permita-me fazer uma pergunta um pouco mais delicada. Quantos outros dias que você já viveu foram a menos de detalhes insignificantes, iguais ao dia de hoje?" Nesse instante, ele falava com a energia e a eloquência de um promotor de justiça encurralando no tribunal um réu visivelmente culpado. "Muitos", disse baixinho. "Perdão?" "Muitos", repeti a contragosto. "Muitos. E devo dizer que quase todos nos últimos anos, Lucas." Ele estava certo. E o que antes fisgava, agora parecia segurar o meu coração e querer arrancá-lo de mim por completo. Era culpa o que agora me dominava, ainda mais que o medo. Comecei a compreender aonde ele queria chegar. "Portanto, Lucas, se é uma injustiça privar-lhe dos seus sonhos e impedi-lo de conquistar a vida que você deseja, você vem se injustiçando há muito tempo. De mesmo modo, se reviver o dia de hoje é de fato uma maldição, então você já tem se amaldiçoado muito antes de eu sequer bater à sua porta." Um silêncio se seguiu a essas palavras, sendo quebrado apenas com o som do meu choro tímido. O estranho parou em minha frente e tornou a falar, descontinuando o discurso inflamado com um tom baixo, mas tão doloroso de ouvir quanto o tom anterior. "Se você tivesse lutado pelos seus sonhos, se tivesse buscado conquistar a vida que queria, ao invés de ficar aí parado, fazendo todo dia as mesmas coisas que detesta enquanto espera que algo diferente aconteça, se tivesse feito o que estava ao seu alcance para escapar da sua rotina monótona e sem vida, aposto que você estaria vivendo dias muito melhores. Dias repletos de coisas que lhe trazem um sorriso genuíno no rosto, cheio de prazeres, contentamentos, belezas. Dias que, depois de vividos, não lhe incomodaria ter de repeti-los. A sua sentença é apenas viver o dia de hoje, de novo e de novo. Mas quem lançou as condições iniciais foi você, não eu. Você teve um dia morno e medíocre apenas porque é assim que tem vivido sua vida desde muito tempo. E o resto de sua vida será também morna e medíocre pelo mesmo motivo. E veja só, para minha incompreensão, ele repentinamente começou a rir. Tomado por completo pelos piores sentimentos, eu questionei amargurado, entre lágrimas e soluços: "Do que é que você está rindo?" Seu riso, que começou baixo, começou a aumentar de volume, até se transformar em uma gargalhada quase maníaca. Então, ele olhou para mim com um sorriso satisfeito consigo mesmo.
Eu começo a me perguntar, sabe? Talvez essa sua sentença não mude muitas coisas no fim das contas. Como disse, você mesmo já se amaldiçoava muito antes que eu viesse lhe prestar esta visita. E provavelmente continuaria a fazê-lo da mesma forma caso eu não tivesse vindo. Continuaria a viver um dia monótono atrás do outro, sem lutar por algo melhor, sem perseguir seus sonhos, sem buscar viver dias que valham a pena ser vividos. Provavelmente você continuaria vivendo muitos outros dias iguais ao de hoje até o fim de sua vida, de um jeito ou de outro. Seu sorriso foi se apagando conforme ele enunciava suas conclusões. Eu, por minha vez, ouvia tudo calado, tentando estruturar em minha mente incendiada por emoções um argumento que pudesse contradizer aquela figura tenebrosa que me falava, mas era inútil. Ele tinha a mais completa razão em cada palavra. Ele me fitou sério por um minuto, os dois em absoluto silêncio. Então, ergueu sua mão e mais uma vez pousou-a em meu ombro. Desculpe por rir da situação, disse ele com a voz calma e controlada. Não quero que pense que estou satisfeito com o seu destino, pois não estou. Mas realmente, o fato de ser ou não uma maldição, ter que viver inúmeras vezes um dia comum de sua vida, depende intrinsecamente mais de você do que de mim. Derrotado, deixei meu olhar cair ao chão. Minhas lágrimas cessaram um pouco, o que talvez tenha tido relação com a estranha sensação de conforto que aquela mão em meu ombro agora me trazia. Eu realmente queria que as coisas fossem diferentes, Lucas, ele disse em um tom quase paternal. Queria que a cada dia você vivesse de maneira a desejar que esse dia se repetisse infinitamente. Pois assim, você não dependeria de alguém como eu bater em sua porta para lhe dizer se você teria ou não uma vida feliz. Você mesmo estaria garantindo a sua felicidade. Em silêncio, eu ouvi se afastar uma última vez, caminhando para a porta. Abriu-a e ficou de pé ante a escuridão do lado de fora por alguns instantes. Finalmente, desapareceu nas sombras e a porta fechou-se com um forte estampido. Foi exatamente quando eu acordei. Estava deitado em minha cama, suado da cabeça aos pés, trazendo comigo muitos dos sentimentos que me assolavam no sonho. Mas sinceramente, eu não sei se aquilo foi um mero sonho. Atentei-me para encontrar diferenças entre o dia que começava e aquele que deveria se repetir, ficando aliviado ao percebê-las. Eu não estava, portanto, vivendo a maldição anunciada pelo meu visitante. Você pode pensar que, com certeza, foi apenas um pesadelo macabro. Algo dentro de mim, no entanto, me diz o contrário. E se eu não estou revivendo o mesmo dia de novo e de novo? Talvez seja porque meu visitante tenha se conduído a ponto de desfazer a maldição, ou simplesmente me deu a chance de viver um novo dia, um dia melhor e que eu possa lhe dizer, quando ele voltar, que vale a pena ser repetido. É por isso que, a partir de hoje, eu decidi que as coisas vão ser diferentes. Não vou mais me contentar com o morno, não vou mais adiar meus sonhos, não vou mais me submeter a viver preso no mesmo dia cinzento de sempre. Não posso arriscar continuar a viver sem lutar pela minha felicidade e pelos meus sonhos. Não posso arriscar que meu visitante sombrio retorne e me encontre vivendo do mesmo jeito. Preciso garantir que, caso ele volte, eu tenha tido um dia pelo qual possa ficar contente em repetir. E mesmo se ele não voltar, preciso garantir que não vou mais estar me amaldiçoando por conta própria, igual tenho feito há tantos anos. Cabe a mim mesmo presentear-me com a chance de uma vida feliz.